Bom dia. Sejam todas bem-vindas. Que delícia! Mais uma semana, mais um tempo de estudo, olhando para as nossas raízes. Bom dia, Milena. Bom dia, Ana Amélia, Cleusa, Dedéia, Denise, Fabiola, Angélica, Leilane, Marciene, Milena e Vanessa. Que delícia poder dar início a mais uma semana ao lado de vocês e contemplando a presença do Senhor sobre nós. Vamos orar antes de iniciar a leitura do nosso devocional. Feche seus olhos. A Ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, por cada novo despertar que estamos vivendo na Tua presença. Obrigada por cada expansão de consciência. Obrigada por cada novo conhecimento que estamos adquirindo durante esse estudo, durante esse devocional. Que possamos continuar crescendo na tua presença, acessando novo entendimento acerca da tua palavra e possamos, Pai, ser confrontadas por ti. Não estamos sujeitas a homem, à doutrina de homem, mas somente a tua palavra. A palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que penetra o mais profundo da nossa alma e do nosso ser. Falamos. Só um minuto, meninas, rapidinho. Respira. O marido de vocês perde a chave do carro dentro de casa? E aí é a gente, né? Vamos lá. Volta. Respira. Obrigada, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Que a unção do teu Espírito se faça presente, palpável no meio de nós. Que a unção do teu Espírito venha nos constranger. Que a presença do teu Espírito no meio de nós venha nos despertar para um novo tempo. Debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua presença, sendo guiada somente pela tua palavra. A tua palavra que está sendo fundamentada dentro de nós. Obrigada, Pai, por cada novo ensinamento nessa manhã. Que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos, que estejam debaixo da tua unção. Elevamos, Pai, o nosso pensamento a ti nessa manhã. Elevamos o nosso pensamento
cativo ao teu trono, Pai, para que a tua mão poderosa, para que todo ensinamento que vem da tua palavra venha nos guiar somente com base na tua verdade. Na verdade que nos direciona, na verdade que nos molda, que molda o nosso caráter. Obrigada, Senhor, por cada ensinamento que será liberado nessa manhã. Obrigada por cada ensinamento, por cada orientação, por cada exortação. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ai, amém. Vamos lá ler o nosso devocional dessa manhã. Raízes familiares. Leitura bíblica desse devocional, Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Raízes. É sobre esse tema que este livro trata. São elas que formam a visão que temos de nós mesmos, de casamento, marido, filhos e legado. Por essa razão, diz respeito diretamente à herança que recebemos dos nossos pais e de seus efeitos duradouros, tanto positivos quanto negativos. Vejamos algumas influências das raízes familiares com as quais podemos lidar ao longo da vida e que precisam ser identificadas a fim de serem curadas. As raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Então, marca isso, né? Para quem está anotando e está sem o livro, coloca. Raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Lembrando que nossas decisões, né, 95% é influenciada pelo subconsciente. Então, você às vezes nem tem consciência, está no profundo da tua alma, e você está sendo guiada pelo teu inconsciente. Não exagero quando digo que elas estão presentes até no seu jeito de fazer café ou quando diz frases como: não esqueça de levar a blusa, pegue o guarda-chuva, que vai chover, ou menino, você não é todo mundo. São tantas ações automatizadas, fruto do nosso subconsciente, que elas nos parecem normais e verdadeiras. É tão forte isso, gente, que, por exemplo, uma coisa simples que é simples da nossa rotina, que às vezes a gente arruma um problema, né? Eh, por exemplo, você tem uma maneira de escovar o dente. Tem gente que molha a escova primeiro, depois passa a pasta. Tem gente que passa a pasta primeiro para molhar. Tem gente que tem um jeito de guardar a escova, né, de dente. A maneira como você arruma o seu prato de comida também foi ensinado, né, pelos seus pais. Tem gente que arruma problema com isso, né. "Nossa, mas você coloca arroz primeiro, depois feijão? Mas não é feijão primeiro para depois colocar o arroz? Foi assim a minha vida inteira". Sabe, umas coisas assim, isso tudo está no teu inconsciente, está no automático. Tudo que você faz no automático, né, está lá dentro do teu inconsciente e faz parte da tua raiz. E aí, quando 2 pessoas que foram criadas por famílias diferentes se juntam, acaba gerando esse conflito, né, porque um aprendeu de um jeito, o outro de outro jeito. A Angélica colocou: "Sagu com creme ou creme com sagu?". É, né, então assim, essas coisas tão simples do dia a dia que acabam gerando conflitos que vai, ó, porque: "Não, mas tem que ser do meu jeito". Não tem que ser do seu jeito, né. A comida que você come hoje é porque você foi ensinada. É ensinada. Café da manhã, tem gente que come, café com manteiga a vida inteira, porque cresceu comendo, pão com manteiga. Tem gente que é pão com margarina, tem gente que é pão com requeijão, tem gente.
né? Tem gente que adora molhar o pão no café. Então, são hábitos que você herdou, fora as crenças, né? Que a gente vai expandindo e entendendo que essas crenças que estão enraizadas no teu inconsciente determinam muito os seus resultados. Crenças do tipo assim, aquilo que você pensa acerca do dinheiro, aquilo que você pensa acerca da família, de relacionamento, de casamento. Tudo você aprendeu lá dentro da sua casa, na casa que você morou com mamãe e papai. E se você não rompe, você não tem a oportunidade de viver coisas novas. Você só vai repetir o mesmo sistema familiar ao qual você foi gerado. Você não rompe, fica no mesmo teto, tá? Naturalmente, estou me referindo à sua primeira casa, a família na qual você cresceu e de onde veio, que designaremos de família semente. Diferente desta, a segunda família seria aquela que você escolheu. Então, durante a nossa trajetória de vida, nossa jornada da vida, a gente, a gente vai passar por três famílias, tá? A gente precisa entender assim, ó, a gente vem da família semente, a família que nós nascemos, né, do pai e da mãe. Na fase adulta, você vai romper com a sua família para você gerar a sua família. E aí você tem a oportunidade de estabelecer novas crenças. Então, você e o seu marido vão constituir uma nova família. Ele vem com as crenças dele, né? Você vai com as suas, vocês precisam entrar em harmonia sobre aquilo que vão perpetuar da família de vocês para frente, né? Agradecer tudo que foi aprendido, mas ir melhorando, ir desenvolvendo, né? Ajustando essas crenças. E a partir daí vocês vão gerar novas famílias, vocês vão ter filhos. E os filhos de vocês precisam ir para a vida para que eles gerem outras famílias. E você vai ficar com o marido. Então você vem de uma família de origem, você constitui a sua, e a partir de você, você vai gerar filhos que vão ter outras famílias e você precisa abençoar, tá? Então, a gente precisa olhar muito para isso para não trazer tudo para debaixo das nossas asas, igual galinha choca, né? Galinha choca que fica ali impedindo, às vezes, filho de ir para a vida, ou você agarrada ainda na asa da mãe. Isso vai trazendo muitos prejuízos na sua família hoje, se você é casada. Minha mãe cria casos com as funcionárias com o jeito de lavar os banheiros. Fico pensando no final de um jeito ou de outro tá limpo. Assim é com o jeito de lavar a vasilha, arrumar a cama. E há um tempo eu estava indo no mesmo caminho, até que, até que vi que estava repetindo. Exatamente, exatamente. Pode falar. Bom dia. Vamos escutar um cachorro doido aí no fundo, que a bichinha tá no cio e ele fica louco. Não, eu quero compartilhar uma coisa até que eu compartilhei na jornada, né? Com um jeito de falar. Eu sempre recriminei demais, assim, julguei demais o jeito da minha mãe falar, né? Que já falava gritando, brigando, mesmo quando não estava brigando, o jeito que saía, né? Assim, a tonalidade de voz, a gente sempre achava que ela estava brigando. E aí eu fazia do mesmo jeito em casa. E o Júnior, o Miguel ainda era pequeno. Aí o Júnior virou para mim e falou assim: Fabiola, você já percebeu? Eu recriminando ela para ele, né? Falando dela para ele. E ele virou para mim e falou assim: Você já percebeu que você fala igual sua mãe? Eu falei: Você tá doido? Ele falou assim: Fabiola, você fala igualzinho ela quando você tá louca, né? Que eu ficava louca dentro de casa. Ele falou assim: Quando você perde as estribeiras assim, ó, você fica pior do que ela. Eu falei assim, você tá é doido, Júnior. Eu sou, né? Tipo, eu sou bem melhor que ela. Aí um dia ele gravou e eu não vi que ele estava gravando, né? Assim, eu brigando com o Miguel, gritando com ele. E aí ele gravou essa cena e depois ele veio me mostrar.
Gente, foi um tapa na minha cara, assim, foi quando eu enxerguei mesmo, assim, que eu era bem pior do que ela, sabe? Mas até o jeito da mão, assim, o jeito que ia para cima, sabe? Do Uhum. mesmo jeitinho. E ela põe a língua assim, para não bater, né? Ela mordia a língua e eu fazia do mesmo jeito. E aí, assim, ele me mandou o vídeo. E eu assisti aquilo assim, eu chorei demais, né? De ver que eu fazia a mesma coisa que ela. E aí, a partir disso, que eu comecei a enxergar, sabe? Assim, comecei a me policiar com as coisas que eu fazia do mesmo jeitinho. Tipo, o Miguel ia dobrar a roupa, né? Porque tem que acordar, tirar o pijama, dobrar e guardar para usar à noite. E eu queria que ele dobrasse do mesmo jeito que eu aprendi a dobrar, né? Do jeito dele não servia, tinha que ser do meu jeito. E aí eu comecei a prestar atenção nessas pequenas coisas. Eu falei, gente do céu, tô repetindo as mesmas coisas que ela fazia comigo, fazia com os meus irmãos, e eu sempre julguei, porque no final não está dobrado. No final, o resultado não é o mesmo, a casa está limpa, o banheiro está lavado, a vazia está limpa. Não, mas tinha que ser do mesmo jeitinho, né? Mas depois desse vídeo do Júnior, é, eu comecei a me policiar bastante, assim, com tudo que eu fazia, assim, quando eu vejo que eu tô exaltada, aí o vídeo vinha na minha cabeça, né? Toda vez ele vinha, ah, Confronto, então, né? Um confronto. A gente tem muita dificuldade, né, de reconhecer. A gente só vai viver o processo da transformação quando a gente sair do lugar de negação. Eu preciso olhar, né? Assim, ó, a coisa mais difícil que tem, gente, é você virar para pessoas que você ama, que você sabe que ama você, igual o Júnior, né? O marido da Fabíola. Fabíola virar e falar assim: Júnior, fala para mim aí 5 características negativas a meu respeito, que eu poderia melhorar, que você acredita que sim, são coisas que geralmente acabam trazendo uma certa dificuldade para minha vida, para os meus relacionamentos. Aí ele faz, o que ela está pedindo, né? Ele vai fazer. E colocar também 5 características positivas. A gente adora ler as positivas, mas na hora que lê as negativas, a gente fala, tá com implicância comigo. Olha o que que ele tá vendo. Isso é absurdo, olha o que ele falou do meu respeito. Aí você já. Mas enquanto a gente entra na questão da negação, quando a gente nega tudo isso, a gente não gera oportunidade em nós de transformar, né? A primeira fase é você aceitar aquilo que está sendo dito, ir para o jardim secreto de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos confrontar, realmente, para nos mostrar que a gente só vai ter a capacidade de viver quando a gente reconhece, né? Quando a gente reconhece, quando a gente aceita, a gente vai vir a chave do arrependimento. Precisa ter muita maturidade, muita maturidade. Por isso que assim, ó, se vocês fizerem até interessante isso, porque são raízes familiares, né? Da família de onde a gente veio. Rapidinho aí, pense em 3 características, 3 coisas que vocês não gostam, que vocês criticam a mãe e o pai. 3 coisas. Rapidinho. Pá, pá, pá. Todo mundo sabe aquilo que critica, né? O papai e a mamãe. 3. Vocês julgam. Julga, critica. Coloca aí no papel. A gente tem muita facilidade, né, de julgar nossos familiares, julgar pai e mãe, principalmente, porque age de um jeito, fala de um jeito, deveria ter feito de outro. E aí, fizeram. Pronto. Você precisa saber o seguinte: você é exatamente isso que você colocou aí.
porque eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho em mim. O princípio do reconhecimento, né, de identificar algo eu só sei que o amor existe em alguém porque eu tenho amor. Eu só sei que aquilo é uma questão de reconhecer no outro aquilo que tem em mim. Então é como um espelho, as pessoas são um espelho. Outro princípio que rege isso é que você é fruto do seu pai e da sua mãe. DNA dele e dela. Juntou, gerou você. Você tem exatamente tudo aquilo que você critica nos seus pais. Você é filho deles. E se você critica, é porque isso está preso dentro de você, né? Tudo aquilo que eu julgo, critico, rejeito no outro, principalmente pai e mãe, está preso em mim. Lá, Lucas 6,37 fala assim, ó, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão também. Exatamente. Reconheci, mas já fizemos esse exercício na sessão individual, sim. E com consciência, desviei a rota. Você precisa olhar para isso, tudo aquilo que você julga nos seus pais está em você. De alguma maneira, em algum grau, você faz exatamente da mesma forma, porque você é 50% pai, 50% mãe. A gente não vem só com as características boas, a gente vem com as coisas ruins também. Como tem aquele ditado, né? Cavaco não voa longe no toco da árvore. O fruto não cai longe, ele cai perto. Então a gente precisa entender e ter essa sabedoria, curiosidade, ousadia de olhar para a nossa árvore genealógica e ver que está ali. Você é fruto de toda a linha ascendente, né? Vem com o pacote completo. Completinho. Só que você tem a oportunidade de se desenvolver, você está acessando conhecimento, você está acessando, né, novas informações, você tem acesso, seus pais não têm. Mas isso também, o fato de você acessar conhecimento não te coloca num lugar de se sentir acima dos seus pais. Não. Até porque nada vai superar anos de vida, experiência de vida, né? Vivência, superações, desafios que foram enfrentados na vida. Nada vai. Conhecimento só desperta. Mas a vida mesma, a sabedoria da vida vem pela prática, vem por viver ela. Então, assim, honrar, né? Honrar pai e mãe não é aceitar tudo como sim, sim. Honrar pai e mãe é agradecer tudo que eles deram. E o que eles deram para você? Te deram vida. Por isso seus pais não te devem nada. Pai e mãe não devem mais nada para você. Eles deram vida para você. E isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. Filhos que ficam assim, ai, meu pai e minha mãe não faz tal coisa por mim. Criança mimada e infantil, que ainda não assumiu o seu papel na vida, né? Porque o papel dos seus pais foi te dar vida, te dar condição de vida, né? Então, a vida, ela é preciosa demais. Deus usou esse pai e essa mãe para que você estivesse hoje aqui, sentada, estudando, acessando um novo conhecimento, né? E eles são um canal de Deus para que você hoje pudesse estar aqui acessando conhecimento para cumprir o propósito, porque a sua vida é para cumprir um propósito que Deus te deu. Então você olha para o seu pai, para sua mãe e agradece, né? Você aceita eles do jeito que eles são. Ponto. Você coloca eles num lugar sagrado no teu coração, porque eles foram preciosos em dizer sim para você, em dizer sim para você. Porque aborto não é de agora, aborto é de muitos anos. Poderiam ter dito não, né? Minha mãe, quando eu
ela engravidou de mim, ela não era casada. Imagina, né, engravidar, né, há 45 anos atrás, de um homem que era só namorado, não estava casada. Olha quantas coisas que ela sofreu, né, por viver naquela época, não aceitarem. Meu avô expulsou ela de casa, várias consequências que ela sofreu. Ela poderia ter dito não, né? Mas eu tô aqui. Glória a Deus por isso. Então, assim, minha mãe não me deve mais nada. Ela me deu tudo, a vida. Meu pai também me deu vida, tá? E mesmo que tudo tenha sido desfavorável na sua vida, Deus, Deus, Deus permitiu que você estivesse aqui para você cumprir um propósito. A gente honra o Pai, mas a gente olha, assume a nossa autorresponsabilidade, busca em Deus uma nova maneira agora, as nossas crenças firmadas nele, aprendendo coisas novas para viver aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração e que você assumiu lá antes de vir, né? Porque você é um ser espiritual, você já existia, já existia. Não passou a existir no ventre, você já existia, você é um ser espiritual. Tá bom? Bom, vamos lá. Raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas, porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. E se você veio de uma família ferida, enquanto você não cura, você vai gerar família ferida. Assim, ó, não tem como ter uma sociedade forte com famílias doentes. Por isso, assim, ó, eu vejo esse devocional, né? E um mover de Deus, um movimento de Deus, chamando mulheres na responsabilidade para mulheres se curarem. Por que as mulheres estão cada vez mais nesse movimento da cura, né? Estão indo mais profundo, sabe? Nas raízes. Porque a mulher, foi dada à mulher a sabedoria para transformar a casa em lar, né? É para a mulher isso. Então, vem cá, mulher, senta aqui, vamos curar suas feridas, vamos curar suas raízes, para que você tenha a sabedoria de transformar a sua casa em um lar que vai ministrar a outras famílias, para que você cure o seu lar, para que você cure você cure a sua família seja um canal de bênção em todas as esferas. É você dentro, você com você, depois você com a sua família, e aí então você vai para fora. As nossas raízes familiares, elas vão influenciar o nosso comportamento e vão causar profundas feridas. Você pode não ter vindo de uma família curada, mas uma família curada sairá de você. Exatamente. Você precisa, nessas questões, a gente precisa ser muito obstinado. Foco total na cura, na minha cura, na minha cura, nas minhas raízes, e eu preciso ter, então, os olhos abertos por Deus, né? Permitir que o Senhor me constranja. Então, se uma pessoa teve problemas com a mãe, por exemplo, e esta falhou em exercer a maternidade de maneira adequada, ou até mesmo abandonou os filhos, podemos nos perguntar: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? O amor materno é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e proteção para expressar seu amor por nós. Tal analogia mostra quão improvável é que uma mãe se esqueça do filho, especialmente durante o processo de amamentação, pois seu corpo dispõe de um alerta que sempre a recordará dessa fase tão bela. Ainda assim, a ferida causada pela figura materna ou por sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos. O filho ou filha
pode ter se tornado uma pessoa com desconfiança crônica de tudo e de todos, que repele as expressões de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Presta atenção nisso. Defende de algo que nunca teve. Se não teve amor, ela tem dificuldade de receber amor. E mexe com as entranhas dela, porque ela não recebeu. Isso causa é, desconfiança. A pessoa não sabe identificar esse recebimento, né? Ela não sabe que aquilo ali é uma expressão de amor. E aí ela é grossa, é ignorante, ela não sabe lidar com isso. Então, são as feridas. Feridas são enganos, são as sutilezas do inimigo que vem atrapalhar a nossa alma, a nossa vida. Deus, entretanto, garante que mesmo que a mãe ou o pai se esqueça de um filho ou de uma filha, ele jamais se esquecerá de nós. Essa certeza reconfortante nos faz perceber que a nossa verdadeira raiz não está exclusivamente vinculada à figura materna ou paterna. Marca isso. Às vezes a gente fica muito presa às questões de assim, só papai e mamãe. Sim, as nossas raízes estão neles. A gente aprendeu muita coisa com eles. A maneira como a gente vive hoje é exatamente a maneira como a gente cresceu lá e observou pai e mãe, porque filho aprende vendo, né? Então, tudo que você viu dentro de casa na sua infância foi registrado no teu inconsciente. Não é o que seu pai e mãe falavam, é o que eles faziam. Da mesma forma, os seus filhos. Não adianta, né, falar palavras lindas, falar Bíblia dentro de casa. Não adianta. No final, o que está registrado é aquilo que você faz. Aquilo que você faz fala mais alto do que as suas palavras. O que você faz? Então, o que eu faço, o que você faz dentro de casa, é o que os seus filhos estão registrando como verdade, né? Por isso que nós somos a carta de Deus. A gente anda, nós somos a Bíblia que o povo está lendo. Billy Graham falou isso. Meu pai e minha mãe têm muita dificuldade em receber amor. Quando vamos abraçar, o corpo deles enrijece. Quando falamos que os amamos, eles não devolvem. Eles olham para a gente e dão um sorriso. É só olhar, né? Imagina como foi a criação. De muita brutalidade, de muita frieza, né? Principalmente quem foi criado naquela geração de militarismo, um patriarcado muito, né? Mulheres que cresceram ouvindo, não seja dependente de homem. Você precisa ser independente. Isso também gerou muitas questões internas. Você acaba criando, às vezes, um muro sem perceber em relação ao seu marido. Você entra naquela frequência da competição, você entra na frequência da briga, né? Você não quer, porque na sua cabeça, sua mãe falou tanto na infância e você viu eh, determinados comportamentos dentro de casa que você falou, eu realmente não posso depender de homem. Olha como meu pai trata minha mãe, eu não quero ser tratada assim. Minha mãe está falando que eu preciso ser independente, então eu serei independente. Por fidelidade à sua mãe, você acaba se comportando de outra forma. Porque você não quer ser a mulher feminina, você não quer ser cuidada, você quer ser independente. Você não precisa de cuidado. E aí você não se coloca no seu lugar, no seu relacionamento. E aí você vai e reclama daquilo que você não quer de forma inconsciente. Meu marido não cuida de mim, meu marido não dá atenção, meu marido não é provedor, meu marido não se posiciona. Mas lá no teu inconsciente, você levantou várias barreiras. Você tem que ser macho, tão macho quanto ele. Ele precisa saber, para ele não montar em você, para ele não abusar de você. Tudo errado. Tudo errado, uma verdadeira bagunça dentro de casa. É uma verdadeira bagunça na sua cabeça e na dele também, porque ele reage a tudo aquilo que você faz, né?
Coisa simples, assim, ó. Foi pro supermercado, vocês dois. Chegou em casa com aquele monte de sacola de supermercado. Você quer carregar tudo. E aí você quer pegar aquelas as pesadas, dos 5 quilos de arroz, dos refrigerantes que você compra, os pesados. Você quer carregar os pesados, porque você é forte. Não deixou nada para ele. Ai, nossa, mas ele não faz nada. Você também não se faz de boba. Você quer ser, dar conta, né? Não, não, ai, peraí que aconteceu um negócio aqui. Vai pegando que daqui a pouco. Não, você quer dar conta. Você quer dar conta. Homem tem vontade de mostrar a força que ele tem. Homem quer mostrar o quanto ele é másculo, que ele é macho. Exatamente. Os homens só ocupam o lugar deles se nós permitirmos que eles ocupem. Então, o comportamento, né, as nossas raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Feridas que ficam aí, ó. Olha para o seu casamento. E é tão sério isso, porque se seu casamento está passando por um desafio hoje, muito provavelmente é, você precisa restaurar algum ponto com a sua mãe, porque essa crença foi instituída pela sua mãe em você, no teu inconsciente. Relacionamento é mãe. Você precisa restaurar pontos com a sua mãe. Onde tem homem, mulher não faz força. Vai ajudar seu pai. Exatamente. E aí as mamães de homens precisam fazer isso, tá? Ensinem o homem a ser homem. Olha como a mulher, ela é responsável, gente. A mulher é muito responsável. Muita coisa. A mulher ensina a filha a ser feminina e ela até os 7 anos ela prepara o menino para entregar para o pai. Agora, se ela faz assim com o menino, ela impede o menino de ir e desenvolver sua masculinidade, tá? Vamos para a próxima aqui. As raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. Carregamos uma herança emocional que escorre para a área dos relacionamentos, para o modo como enxergamos o mundo, o que entendemos como o conceito de ser igreja e a vida íntima com Deus. Essa herança tanto pode reforçar quanto minar o que é de Deus em nós. Por isso, não há como negar a importância dessas raízes. Nesse caso, o problema maior não são as dificuldades, as circunstâncias ruins ou o sofrimento dos demais, e sim como nos vemos e nos relacionamos com Deus, tendo em vista o que herdamos dos nossos familiares. É imperativo que hoje aprendamos a redefinir o nosso presente e futuro, assumindo posições de vitória e nos abrindo para a cura divina. Anota isso, marca isso, tá? Ó, é imperativo que hoje aprendamos a redefinir o nosso presente. Passado você não muda. O que aconteceu, o que está feito, feito está. Aconteceu, pronto. Agora, presente, a maneira como eu redefino o meu presente vai determinar o meu futuro. Então, a gente precisa, sim, assumir posição de vitória e nos abrir para a cura divina. A cura divina. E, gente, toda cura que você se abre para viver, ela se manifesta. E ela manifesta no corpo físico. No corpo físico. Então, se você está passando por alguma coisa hoje, ela primeiro começou nas suas emoções. Depois ela manifestou no corpo físico. Toda doença, cientificamente comprovado. Toda doença no físico, ela começou primeiro nas emoções. Estresse excessivo, preocupação excessiva, culpa excessiva, ressentimento. Não tem nada que mais gere doença no corpo físico que ressentimento e culpa.
Você se ressente de quê e você se culpa de quê? Você está deixando de viver sua vida no agora porque você está presa no passado. E aí, geralmente, problemas na família, né? Óbvio, problema familiar, gente. Familiar. Por isso que a gente precisa curar nossa raiz, raízes familiares. Hoje é dia de permitir que Deus cure as suas raízes familiares. Talvez o relacionamento com seus pais precise de restauração e Ele esteja instruindo você a pedir-lhes perdão. O Senhor está lhe dando a oportunidade de escolher perdoar aqueles que fizeram parte da sua constituição e criação, os quais, quem sabe, tenham ferido você, ou tenham sido feridos também por suas atitudes. Talvez você tenha sido uma filha desobediente e deva confessar aos seus pais: perdão pela filha que fui até aqui. Escolho ser alguém diferente a partir de agora. Você não tem que mandar nos seus pais. Para, sai desse lugar. Sai desse lugar, esse lugar não é seu. Você não é mãe da sua mãe, você não é mãe do seu pai. Você é filha. Aceite seus pais. E quando você sai do seu lugar, nossa, você não sabe o peso que você gera dentro de você. Querendo ser mãe, sabe? Mãe da mãe. É triste isso, gente. Você atrai para você muitas coisas ruins. Não seja isso. Não seja essa mulher. Porque, assim, no lugar de mãe da mãe, você deixa até de ser a esposa do seu marido, você deixa de ser a mãe de seus filhos, porque você está em outro lugar. Pensa na árvore genealógica. Você inverteu. E aí o seu lugar está desocupado na sua família. Lugar desocupado na sua família gera um buraco, gera ausência, ausência para o marido, ausência para o filho, porque ninguém te vê ali. Você está preocupado lá em cima. Mulheres que querem ser, às vezes, querem ocupar o lugar da mãe sendo esposa do pai. Não tem condição. Isso tudo, gente, é assim, ó, precisa ser muito bem observado. Claro que isso a gente identifica em análises, né, em sessões de terapia, mas a maioria dos casos que a gente vê hoje é exatamente isso. Mulheres querendo assumir o lugar da mãe, ser mãe da mãe, ou ser esposa do pai, e aí a sua casa está vazia. Vazia. De forma inconsciente, você não tá no seu lugar. Você não está ocupando, não está vivendo a sua vida, não está dando conta da sua vida, você está dando conta da vida dos outros. Minha vida está passando assim, ó. Seu relacionamento, ladeira abaixo, cheio de problema. Vocês são mais amigos do que casal. Vocês só se encontram dentro de casa. Vocês só compartilham de problemas, mas a sua vida não está ali. É totalmente inconsciente. E a gente precisa ter esse olhar, que o Espírito Santo possa falar isso com você. Se você estiver vivendo isso, sai desse lugar, entrega o que é da mãe da mãe, deixa a mãe viver os problemas dela, são as escolhas dela. Agora você tem as suas. E respeita as escolhas. Escolhas, consequências, né? Deus nos deu a capacidade de perceber, de entender, a gente tem, né? Inteligência cognitiva. A gente pode se perguntar, a gente pode sugerir, mas não determinar, não, não, gente, sai desse lugar. Isso faz muito mal para você e para toda a sua família, a família que você decidiu constituir e a família que vai vir a partir de você, tá? Caso a sua raiz paterna ou materna seja saudável, você provavelmente vive um amor que independe do que faz ou do que é como filha e está sob uma autoridade amorosa que a capacite e lhe dá coragem para avançar. A coragem que faltava a Gideão por pertencer a uma família disfuncional que se considerava pequena demais. Mesmo assim, todas temos feridas para entregar aos pés da cruz. Seja qual for a sua realidade, hoje é dia de lembrar que Deus é Pai
e que a paternidade dele abraça você, quaisquer que tenham sido as suas raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis, e famílias disfuncionais, por sua vez, têm a tendência de gerar famílias disfuncionais. O que está acontecendo hoje na humanidade? Não precisa nem pensar muito. Famílias disfuncionais gerando famílias disfuncionais. Não existe mais presença de mãe, não existe mais presença de pai. Não existe essas duas figuras muito bem alicerçadas, né? Hoje em dia, criança nasce quase sendo criada por ela mesma. Não tem referência de mãe, não tem referência de pai. Então, a gente vai ter cada vez mais uma sociedade completamente destruída. Então, por que hoje, mulher? Mulher, olha o seu papel, vem para o Senhor, né? Se aprofunde nas raízes, cura a sua alma, cola no Papai do Céu, senta no colo de Deus, se cura para que você seja um instrumento poderoso para ajudar outras mulheres a se tornarem cada vez mais sãs, cada vez mais saudáveis. Nós precisamos de mulheres saudáveis, formando famílias saudáveis. Se você veio de um lar desestruturado, é possível que esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos em sua segunda família. No entanto, Deus está constantemente advertindo: não precisa ser assim. Quero curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. Hoje também é dia de lembrar que Deus é o pai do órfão e o juiz da viúva. Ele faz o solitário habitar em família e diz às viúvas abandonadas: o seu criador é o seu marido. Isaías 54:5. O desafio de hoje é que você seja o canal de restauração da raiz dessa árvore genealógica, a fim de que ela produza bênçãos até 1000 gerações, como diz Jeremias. Olha como Deus é tremendo. Você pode vir de uma família totalmente desestruturada, mas quando você decide, ó, a partir de mim isso não vai mais. Eu decido a partir de mim que essa maldição, esse comportamento, né? Essa maneira de pensar, essa maneira de agir vai ser bloqueada, vai ser aqui, ó, é a última. A partir de mim não vai mais. A palavra de Deus que diz que a maldição, ela alcança até ai, me ajudem a lembrar aqui, é a quinta ou a sétima geração, as mulheres aí. A maldição atinge até a quinta ou a sétima, mas a bênção até 1000 gerações. Olha como a misericórdia de Deus é maravilhosa. Terceira e quarta geração. Obrigada, Cleus. Agora não lembro, tem que consultar aqui o manual, né? A palavra de Deus. Terceira e quarta, viu, Leilane? Isso. Obrigada. Então, a misericórdia de Deus, gente, ela é muito linda. Quando você rompe com um ciclo, quando você se sujeita à palavra, quando você se sujeita a Deus, as bênçãos nos alcançarão até 1000 gerações. Lembre-se de José do Egito e não perca tempo murmurando acerca do seu passado. Ele nos mostrou que é possível vir de um ambiente familiar cheio de inveja, brigas, mentiras, enganos, traições e ser uma bênção não só para a sua geração, mas para seu país e os próprios familiares que o rejeitaram e feriram. Mulher, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. O seu futuro depende de sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere, caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Seja livre. Seja livre. Eu sou livre. Você é livre em Deus. Você é livre em Deus. Em Deus. Não em você mesmo. Não nas suas próprias capacidades. Curar as suas feridas emocionais.
curar a dor do abandono, a dor da rejeição, a raiz da raiva, a raiz do medo, né? Porque tu olha para suas raízes hoje, do que você tem medo? O medo você herdou. O medo que você tem de algo você herdou. Porque muito provavelmente você quis fazer algo e seu pai ou sua mãe falava assim, não faz isso que isso pode causar tal coisa. Medo já foi ativado, né? Raiva, alguma coisa que você viu na sua infância, alguma briga, alguma discussão gerou em você raiva, rejeição, abandono. Você queria ter sido acolhida, você não foi em determinada situação. Não faz isso porque não vai dar conta. A crença da incapacidade, a raiz da incapacidade, né? Então, até, gente, até a prosperidade, né? A abundância, a gente tem dificuldade de receber a abundância de Deus sobre nós, porque a gente olhava para nossa casa e não via abundância. Tá? Toda conversa sobre dinheiro dentro de casa determina o seu termostato, o teu nível de prosperidade, as suas possibilidades de avançar. E isso vai sendo assim, ó, como se fosse o teto, o seu termômetro financeiro. Olha para sua família. Existe, né, a questão da fidelidade sistêmica. Não, eu não posso, eu não posso. Ó, minha família, a minha família. Se você não olhar para Deus, você não vai romper. Você não vai romper, porque você é fiel à sua família. Então, existem raízes, questões na sua família que você precisa romper para você avançar. Você precisa acessar Deus para que você flua, para que. É assim, ó, faz de conta que isso aqui é uma árvore de verdade, né? A gente nasceu de uma árvore de pai e mãe. Então, a semente caiu aqui. Se é essa sementinha. Se você veio dessa primeira família, você virou uma semente. Se você continuar crescendo debaixo aqui da crença do papai, da crença da mamãe, da família toda, se você não romper, gente, não é abandonar, não. Romper é falar assim, olha, eu vou viver a minha vida a partir de agora, eu vou ter a minha família, né? Eu olho para vocês, eu reconheço tudo que vocês fizeram. Mas se você continuar aqui, tem como essa árvore crescer acima aqui? Ela vai ultrapassar assim? Não vai. Não, ela vai respeitar o limite. Não tem como avançar acima dessa copa. O que que ela tem que fazer? Achar espaço. Agora eu vou crescer, tá? Eu vou crescer. José fez isso. Foi necessário que ele fosse para o Egito, bem longe. E aí ele cresceu e ele trouxe o quê? Uma cobertura. Ele trouxe segurança para toda a sua família. Agora, se ele ficar aqui, não vai. Então, nós precisamos romper certos ciclos com os nossos familiares. Não estou falando romper de não te olho, não te vejo, não te reconheço mais, né? Cortar laço, não é isso. É eu vou tomar as minhas decisões e vou assumir a minha postura perante a vida, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus tem me chamado. Então você vai e rompe e cresce, cresce. Agora aqui de baixo você não cresce. Você não cresce, porque você está presa a isso aqui, não é isso aqui. Então a gente tem que olhar. Hoje, muitas vezes eu olho e falo, nossa, eu ainda estou presa a isso lá da minha mãe. Eu ainda estou preso a certos tipos de coisa lá do meu pai. Então eu vou rompendo para eu assumir o meu lugar de esposa e de mãe e de mulher.
mulher feminina, tá? Façam então esse exercício mais profundo que eu falei com vocês hoje, de vocês identificar essas características que estão em vocês, né? Com base naquilo que vocês observam e reconhecem nos seus pais. Levantem, né? Comportamentos, pensamentos, tá? Até pensamentos. Às vezes o pensamento que você tem não é seu, é porque você repetiu, você viu durante muito tempo. Essa principalmente de eu não sou capaz, eu não vou dar conta, isso você ouviu. Os pensamentos que você tem são seus ou são dos seus pais? O gosto que você tem é seu ou é do seu pai? A comida que você come é você ou você. Tudo, tudo. O que que é seu de verdade? O que que é seu? O que que você foi lá e falou assim: "Vou ver se eu gosto disso"? É seu, tá? Permita conhecer a versão nova de você a partir de agora. A versão nova a partir desse conhecimento que você está acessando, com base na palavra, daquilo que Deus tem derramado sobre o seu coração. Deus, o que que eu gosto de verdade? Ou eu gosto para poder satisfazer as outras pessoas? Só para eu me. A Cleusa uma vez comentou que, assim, daqui a pouco ela aparece, que ela tinha dificuldade em relação à comida, né? Tinha que comer tudo do prato, porque a mãe falava, não larga. Não pode deixar de comer. Ah, não, porque ela via a mãe dela brigando com a irmã, né? Exatamente. E aí, olha só um comportamento que gera ferida, por conta de uma ferida lá atrás, de uma raiz. Então, é um medo, baseado no medo da minha mãe não ter que brigar comigo, porque minha mãe briga com a minha irmã, então eu vou comer tudo. E é assim até hoje. Aí vem aquele saco, não, mas pera lá, né? Ou comer muito. Tudo, gente, foi aprendido. Tudo que você faz foi aprendido. Honra aquilo que é bom, mas comece a questionar. A sua profissão é a profissão que você escolheu ou é a profissão que seu pai ou a sua mãe determinou para você? Você faz aquilo que Deus colocou no teu coração ou porque sugeriram para você a vida inteira? Porque você ia ganhar muito dinheiro e não por propósito, tá? Então, seu casamento, algo muito importante, seu relacionamento. Se você é ainda aquela mulher que tudo vai lá, mãe, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido me tratou daquele jeito, assim, 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 assado. Você não está vivendo a sua vida, você está colocando a sua mãe para decidir. E aí a sua mãe tem os problemas com o marido dela, que é o seu pai, e aí ela teve os conflitos, ela pega aquilo e transfere para você como se ela pudesse determinar um novo casamento para ela. Não. Seu casamento você resolve, você com Deus. Todas as suas questões, suas dúvidas, né, as feridas, os ressentimentos que você tem com seu marido, não leve para Deus, não leve para sua mãe, não leve. Sua mãe já tem os problemas dela com o marido dela, que é o seu pai. Agora você resolve com você, tá? Olha, eu aos 39 anos começando outra vida. Ou então sua mãe vai ficar. Sim, 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 perfeito, Ana. Você vai levar, né? E ela vai tomar suas dores, porque você é a filhinha querida dela. Um homem não pode magoar ela, Deus me livre. E aí causa vários problemas, né? E ela fica, depois você vai escutar assim, ó, separa dele que ele não presta. Separa. E daqui a pouco tá tudo certo e sua mãe com raiva. Exatamente. É muita coisa, gente, que se a gente parar, que o Espírito Santo, né, com doses homeopáticas para não nos assustar, ele venha nos revelar ao longo desse dia aquilo que precisamos verdadeiramente curar nesse momento a respeito das nossas raízes familiares, tá? É isso, tomamos, passamos muito, mas é sempre bom falar sobre esse tema de raízes familiares. É muita coisa e a gente, creio que o livro vai trazer mais coisas pontuais para que a gente possa acessar com mais clareza
aquilo que precisamos curar em nós, em relação à nossa família, tá? Tudo está ligado à nossa família, tá? 100% dos nossos problemas hoje vem lá do papai, vem lá da mamãe, porque a gente não está jogando para Deus, entendendo que existe uma raiz que é nossa, que está em Deus, tá bom? É isso. Um beijo grande para vocês e até amanhã. Em nome de Jesus, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus. Beijo grande.